Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas, mentalidade e como costurar acessórios femininos perfeitos. Eu sou a Arita Chatalau do Ateliê Ada e hoje vamos aprender a costurar uma bolsa de mão, a que eu chamei Alice, aplicando os materiais, técnicas e mentalidade necessárias de forma a que esta peça fique perfeita. Aqui, como podem ver, esta é a nossa bolsa Alice e ela é muito simples de fazer. Pode ser usada como uma bolsa de mão ou pode ser usada como um cesto. Podemos aqui guardar algumas coisas que queremos organizar, como por exemplo quem faz tricô, quem faz crochê, pode colocar tudo aqui dentro. Ela é extremamente simples de fazer, como podem ver. Ela tem uma base, é feita com manta acrílica normal, mesmo para malas, e por isso não tem assim tanta estrutura como um cesto normal. E podemos, se quisermos, levar a sair um dia com um tecido menos infantil. Por exemplo, neste caso eu usei este tecido e acho que é uma bolsa super gira de se fazer, e aqui vamos aprender algumas técnicas que podemos utilizar noutras peças. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receber as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas opiniões, comentários, dúvidas sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer um próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo? Então, para fazer a nossa peça, vamos precisar do nosso molde. Então, o nosso molde é este. Como veem, tem aqui a parte da caixa de leite, que vai fazer o nosso cantinho. O molde está dobrado a meio, visto ser muito grande, por isso vocês têm que cortar em espelho, ou seja, têm que cortar este lado e depois virar e cortar deste, ok? Pronto. Como veem, eu uso cartões aleatórios que eu tenho de caixas neste caso até é flakes, e então para fazer a nossa peça vamos precisar de molas. Além de precisarmos das molas, vamos também necessitar de alfinetes para prender a nossa precinta e o nosso tecido à nossa manta, uma tesoura, o meu furador para me auxiliar em algumas das costuras, uma linha neutra, neste caso eu uso o branco. Para a precinta, para costurar a precinta, eu vou usar na parte de cima uma linha azul, ou seja, da cor da minha precinta. Vou também precisar de uma caneta que sai com o ferro, neste caso a azul, e vou precisar da vermelha para marcar na precinta quando for necessário, visto não se ver com a azul, ok? Uma tesoura para cortar linhas, um isqueiro para queimarmos a nossa precinta para ela não se desfiar, e vamos também precisar de uma agulha 90 e a respectiva chave de fendas para retirar e colocar a nossa agulha, ok? Então, para nós fazermos a nossa peça, vamos precisar de duas precintas de 41 cm. Estas precintas têm 3 cm de largura. Eu, de qualquer forma, vou deixar os materiais na descrição, assim como o molde, ok, deste vídeo, e também os materiais que eu utilizei para fazer esta peça. Então, vamos precisar de duas precintas de 41 cm, como tinha dito anteriormente. Vamos precisar de 2 tecidos exteriores que vão fazer a base da nossa bolsa de mão. Eles já estão entretelados. Vamos precisar também de 2 tecidos interiores para fazer o nosso interior, ok? E estes não estão entretelados. E vamos precisar de dois pedaços de manta do tamanho de uma manta acrílica. Esta que eu tenho aqui tem 2 milímetros de espessura, como veem é mais grossa, e esta é indicada para fazer malas.
e bolsas que vocês não queiram que sejam muito formadas, não é? E e tem que estar cortado do tamanho do nosso exterior, ok? Então, são estes os materiais que nós vamos usar para fazer a nossa peça. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, vamos agarrar nos nossos tecidos exteriores já entretelados, sem aplicar a manta, ok? E vamos marcar 1 centímetro, tanto deste lado como deste lado, ok? Eu estou a virar o meu tecido para me dar mais jeito para eu poder marcar. Eu vou marcar então 1 centímetro na parte de cima, e tanto de um lado como do outro. Porque é que nós vamos marcar isto? Vai ser exatamente o sítio onde eu vou colocar a minha precinta, ok? Vou marcar tanto neste tecido como vou marcar neste tecido. Tenho aqui 1 centímetro, está aqui 1 centímetro, ok? E vou marcar também deste lado 1 centímetro. Então, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos agarrar na nossa precinta e vamos endireitá-la muito bem e vamos colocar nas nossas marcações, ok? Veja, vou alfinetar para ela ficar presa aqui e deste lado. Está aqui a minha marcação. Ela não pode ficar repuxada, ok? Porque depois vamos ter que passar aqui uma costura. Estão a ver? Tem que fazer desta forma. Tirar só este daqui. E vou colocar também esta precinta aqui. Vocês têm que ter muita atenção para que esta precinta não fique com nenhuma folga. De forma a que ela depois, quando eu for a costurar, bata aqui certinho, ok? Vou colocar desta forma e depois vou passar um ponto aqui para prender a minha precinta. Vou até pôr isto um bocadinho mais para cá. Aqui vocês podiam ter usado molas, mas eu acho que aqui, se nós usarmos os alfinetes, é melhor, porque assim ela não vai sair do sítio. E agora, de seguida, vamos passar um ponto à beirinha para prender a nossa precinta. Nós já costuramos então as nossas precintas, tanto de um lado como do outro, dos dois lados, à beirinha. E o que é que vamos fazer de seguida? Vamos começar a colocar a nossa manta, ou seja, a empastar os nossos tecidos exteriores, ok? Então a primeira coisa que vamos fazer, eu vou só tirar este daqui, vamos cortar os nossos cantos, ou seja, vou só tirar este também, para vos exemplificar como é que nós vamos fazer. Então, eu vou ajustar isto muito bem, a minha manta, e de seguida vou cortar os meus cantos, de forma a que depois nas costuras eles não me incomodem, está bem? Então, vamos começar a cortar os nossos cantos e eu também vou fazer, ou seja, vou cortar aqui este pedaço assim. Porquê? Porque eu também tenho este canto e tenho este canto. E vai-me facilitar depois quando for a virar as minhas costuras, a abrir as minhas costuras, e não vou ter a manta a incomodar-me, ok? Então vou fazer a mesma coisa deste lado. E vou fazer a mesma coisa para a outra parte,
vou colocar direitinho a minha manta por baixo. Vocês até podem aproveitar para alfinetar. Eu vou fazer isso porque, como é uma peça maior, acaba por me facilitar e assim a minha manta não vai fugir nem esticar. Vou aproveitar, vou alfinetar isto e assim eu consigo costurar melhor e não vou ter problemas do tecido me fugir, ok? Já está alfinetado, eu não preciso alfinetar esta parte de cima. Vou fazer o mesmo para a minha manta, para a outra manta, não é? Vou cortar os cantos da minha manta, tirar isto e vou fazer a mesma coisa para este lado. Vou dar aqui um corte, assim tenho estes cantos disponíveis, livres de manta e não vão me atrapalhar na costura, ok? Pronto. Não tem problema se cortarem um bocadinho a mais, não tem nenhum problema. Vou alfinetar e vou passar uma costura à beirinha de forma a que a minha manta fique presa ao meu tecido exterior. Já está. Tenho a minha manta. Ok, vamos para a máquina de costura. Não. Então, já costuramos então a toda a volta a nossa manta, ou seja, já empastamos a nossa peça e de seguida o que é que eu vou fazer? Vou retirar agora os meus alfinetes que me auxiliaram para que a minha manta não fugisse ou esticasse e eu vou começar a cortar todo o excesso. Eu vou deixar o pedaço de precinta que eu tenho a mais de fora, ok? Porque caso seja preciso fazer algum ajuste, é melhor deixar de fora, ok? Porque podemos ter que fazer e só no final mesmo é que eu vou cortar o resto de precinta. Então vamos começar a cortar o nosso excesso da nossa manta. Aqui vou cortar todos os restinhos de linha que eu tenha também, vou aproveitar. Ok. Então, já cortámos todos os excessos da nossa manta. Eu vou só cortar estas linhas que estão aqui, não há necessidade nenhuma delas estarem aqui, só vão atrapalhar quando formos costurar. Então, já tiramos estas linhas. Aqui mais uma, ok? E agora o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos juntar direito com direito, vamos fazer com que as nossas precintas batam certinhas e vamos começar a colocar molas para costurarmos as nossas laterais, o nosso fundo e a outra nossa lateral, ok? Pronto.
aqui, está certo. E o nosso fundo também. Por isso é que é importante vocês deixarem um bocadinho de precintas, porque assim vocês vão ter a certeza que vão costurar exatamente no sítio, ou seja, elas têm que bater certas. Se houver alguma falha, vocês podem descozer e voltar a cozer novamente e assim garantimos que elas estão certinhas. Vamos então costurar aqui deste lado, aqui deste e no fundo, ok? Já costuramos então as nossas laterais, tanto de um lado como do outro, e a parte de baixo, ou seja, esta parte já estão todas fechadas. Vamos verificar só se as nossas precintas ficaram bem colocadas, ou seja, está certo. Esta precinta está certinha. Aqui este lado também está certo. Então o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos pôr esta parte de lado, eu vou buscar o meu tecido interior e vou costurar o meu tecido interior direito com direito, tanto nas minhas laterais e em baixo. Em baixo vamos deixar mais ou menos um palmo para podermos virar, uma abertura aqui deste lado para podermos virar. Então vou ajustar muito bem o meu tecido exterior direito com direito, vou colocar as minhas molas e vou deixar aqui uma abertura, mais ou menos isto de abertura, um palmo, para então podermos depois virar a nossa peça. Vou só colocar aqui as minhas molas, ver se isto está certo. Tá, agora está. Aqui, aqui e ok, já está certo. Vou então costurar as minhas laterais e vou costurar aqui, só deste lado, deixando esta abertura para virar a minha peça. Já costuramos então as nossas laterais, já costuramos a nossa parte de baixo, deixamos a nossa abertura para podermos virar a nossa peça e então de seguida o que é que nós vamos fazer? Vou só cortar as minhas linhas que eu tenho aqui, não há necessidade de as ter para me atrapalhar nas minhas costuras e vamos fazer então a nossa caixa de leite, ou seja, vamos fazer os nossos cantos de forma a que ela pareça uma caixa de leite. Vamos ajustar desta forma, vamos abrir as nossas costuras. Vocês também podem tombar uma para um lado ou outra para o outro. Eu prefiro, sou sincera, prefiro usar as costuras abertas. Porquê? Porque eu assim tenho a certeza absoluta de que as costuras batem certo, ok? Vocês podem usar a vossa mão, eu posso fazer desta forma, ou uma tesoura para abrir a minha costura, ou mesmo engomar, estão a ver? Eu usei a minha unha
e a minha costura ficou aberta. Vou fazer a mesma coisa para este lado. Eu não vou fazer muito aqui na ponta porque esta parte aqui vai ficar aberta. Também vou fazer para este lado, desta forma. Vamos ver, fica tudo aberto. Basta a unha, nem precisa de engomar. Mas se vocês preferirem engomar, estão à vontade para o fazer, ok? Então, vamos abrir as nossas costuras. Quando tem manta ou alguma coisa, aí é mais complicado abrir, ok? Aí vocês podem engomar ou mesmo usar uma tesoura, assim, desta forma. Aí, que é para eu vos mostrar. E ela vai abrindo. Vamos ver? É como se fosse a passar ferro e assim vocês não têm que gastar as vossas unhas. Podem fazer impressão ou etc. Ok, então já temos as nossas costuras abertas. Vamos então colocar costura com costura desta forma. Eu vou colocar uma mola aqui e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Assim, vamos ver, bate certinho e vamos passar uma costura aqui e aqui. De seguida vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Já costurámos então, vou só cortar as minhas linhas em excesso, não há necessidade de ter. Eu agora vou agarrar no meu tecido exterior, que já está com a minha manta, ok? Vou fazer o quê? Vou cortar o meu excesso da precinta. Vou aproveitar e vou cortar os excessos das linhas. Aqui na precinta, o que é que eu vou fazer? Vou queimar as pontas. Vou passar um bocadinho vou com um isqueiro ou com aquilo que vocês tiverem e vou passar de forma a que a minha precinta não desfie. Então vou fazer assim, muito devagarinho. Ok, já está. E aqui a mesma coisa. Assim vai-me garantir que a precinta não vai desfiar, ok? E então vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o interior, que é abrir aqui as nossas costuras, assim. Desta forma, aqui é mais difícil e vou passar vou costurar o meu canto, não é passar. Vou abrir aqui também a minha costura, vou ajustar muito bem e vou pôr aqui um alfinete deste lado. Ok, já está. Aqui também vou abrir a minha costura. Aqui vou precisar de uma tesoura. Isto é uma técnica que eu aprendi com a minha mãe. Ok? E então aqui vamos abrir esta costura, é mais difícil de abrir por causa da nossa manta. E vou fazer a mesma coisa para o outro canto, ok? E assim fica formada a minha caixa de leite. Ok, já está.
Já temos assim aberto. Eu vou abrir depois esta. Aqui. Vou colocar aqui uma mola. E aqui vou abrir a minha costura também. Aqui nesta parte da precinta é sempre mais difícil abrir, ok? Mas não fiquem preocupados que faz bem, ok? Já está. Vamos passar então uma costura aqui deste lado e uma costura aqui deste, ok? Então já costuramos os nossos cantos. De seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos verificar se ela ficou certa, ou seja, se as costuras batem certo. Como podem ver aqui, elas estão certinhas, e deste lado a mesma coisa, ou seja, a costura segue uma linha, ok? Então está tudo certinho. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos juntar direito com direito o nosso interior e o nosso exterior. Vamos colocar desta forma. Eu vou meter dentro da minha mala o meu tecido, vou virá-lo e depois é que vou meter desta forma. Vou, como já tinha aberto as minhas costuras, vou juntar aqui a minha costura com o meu tecido interior, costura com costura de um lado e do outro lado. Deixem-me ver se isto ficou bem, agora está. Ok. Vamos separar as nossas precintas tanto para um lado como para o outro, ok? Não vamos juntar, porque às vezes podemos sem querer juntar e então depois dá a asneira, ok? Então vou juntar direito com direito, vou ajeitar a minha peça muito bem, ou seja, vou começar a colocar molas a toda a volta, de forma a que ela fique presa, certo? Aqui, fazer o mesmo para o outro lado. A mesma coisa deste lado e aqui. Se quisessem, também podiam ter feito uns piques, tanto no interior como no exterior, batiam o meio e conseguiam fazer certinho, mas aqui não há necessidade, ela está certa, pronto. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos ter que ter muita atenção. Nós vamos costurar a toda a volta, não deixando nenhuma abertura, mas não queremos apanhar nem um pedacinho da minha precinta, ok? Vamos costurar à volta à largura do calcador, mas a nossa precinta tem que ficar sem ficar presa aqui nesta costura, ok? Então, nós já costuramos a toda a volta. Não se esqueçam de costurar com o tecido interior para baixo, ou seja, costuramos
desta forma, está bem? Porquê? Porque a manta tem tendência a prender os dentes na nossa máquina. E se nós fizermos ao contrário, o que é que vai acontecer? Este tecido vai ser esticado e o de baixo vai ser comido, se assim se pode dizer. Porquê? Porque o de cima, o exterior, vai ficar mais curto do que este e vai criar pregas. Se nós costurarmos ao contrário, isso não vai acontecer, ok? Então a próxima coisa que nós vamos fazer é verificar se as nossas costuras estão todas certas. Está certo. Aqui deste lado também está certa. A nossa precinta está solta. Veja, eu consigo puxá-la, ok, ela está solta. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos juntar estas duas e vamos passar uma costura à beirinha. Ou seja, porquê é que nós vamos fazer isto? Às vezes o nosso interior fica demasiado solto e isto vai fazer com que o nosso interior fique preso o tecido exterior fique preso com o tecido interior e assim o nosso interior não fica solto, tá bem? Vamos, ou seja, temos aqui o nosso meio, estão a ver, temos aqui o nosso meio e eu vou juntar desta forma, ou seja, o nosso meio fica para dentro, tá bem? Então vamos fazer com que passamos uma costura à beirinha, uma costura a meio da costura, das outras costuras, para que não incomode nem fique visível, tá bem? E vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, ou seja, já está assim, eu vou agarrar no meu outro canto, vou ajustar muito bem, vou colocar alfinetes não. Neste caso vou colocar molas, vocês também podem usar alfinetes, mas eu prefiro sempre as molas. E vamos passar uma costura aqui, mais ou menos a meio destas duas costuras, ok? Então já costuramos já prendemos o nosso tecido interior com o nosso tecido exterior e de seguida vamos virar a nossa peça. Então vamos virar a nossa peça, ela já está virada, vamos fazer com que as nossas precintas fiquem certinhas. Tá. Agora vamos virar, vamos ajeitar muito bem os nossos cantos. Está certo. Este também e este lado a mesma coisa. Ok. Já está. Certo. Agora, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos ajeitar a nossa parte superior com o ferro de engomar, de forma a que o nosso tecido interior fique ligeiramente para dentro relativamente ao nosso tecido exterior. Desta forma. Eu vou colocar umas molas e, de seguida, vou engomar só o meu tecido interior e exterior de forma a que ele fique certo, tá bem? Então eu já engomei a minha parte de cima e o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos colocar molas aqui para que esta parte fique direita. O próximo passo é cozer esta parte e deixar a nossa alça aberta. Então como é que nós vamos fazer? Vamos agarrar na nossa régua e vamos marcar 9 centímetros da minha costura até aqui. Não está a marcar?
está visível. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vou colocar uma mola nesta parte e vou marcar também 9 centímetros da minha costura. Isto assim torna-se mais complicado. Ok, 9 centímetros e vou marcar várias vezes. Vou utilizar uma caneta que sai com o ferro ou com o calor, de forma a que ela não fique marcada, tá bem? Então vamos marcar aqui novamente do outro lado mais 9 centímetros e deste lado a mesma coisa. Vamos ajeitar isto muito bem. E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar molas a toda a volta, de forma a que a nossa precinta fique presa ao nosso tecido, está bem? Desta forma, já está marcado. E vamos começar a colocar molas de forma a que a minha precinta fique presa. Aqui. Aqui também e a toda a volta, desta forma. Ao engomarmos, vai nos auxiliar que o tecido fique bem colocado, tá bem? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, aqui e aqui. Então a minha abertura vai ficar esta, não é? Pronto. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar a toda a volta, ou seja, vamos começar daqui, vamos passar um quadrado aqui a toda a volta, vamos fazer um retângulo, não é um quadrado, é um retângulo a toda a volta. Vamos passar aqui 2 a 3 vezes, porque é a parte que vai ter mais tensão, ou seja, como esta parte fica solta e vai ter peso na nossa bolsa de mão, esta vai sofrer mais tensão. E então, se nós costurarmos aqui, várias vezes essa tensão acaba por ficar menor e não vai correr o risco de rebentar os pontos. Também podemos passar uma cruz de forma a que fique perfeito, está bem? Neste caso eu vou usar uma linha que será muito próxima à cor da precinta, está bem? E então vamos costurar. Então, já costurámos a toda a volta, eu vou só cortar as linhas que estão a mais, não é? E, como veem,
ela ficou quase pronta. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos passar um ponto daqui a aqui para prender, ou seja, para esta parte também não ficar solta. Estão a ver? Ficou. Aqui deste lado ficou bem, aqui deste também ficou bem e aqui nesta parte fica e ela fica desta forma. Estão a ver? Fica assim. Assim, desta forma. Mas é preciso passar sempre um pesponto aqui. Neste caso, eu como mudei de linha de cor, vou passar para a branca novamente e vou pespontar tudo a branco, está bem? Para quê? Vocês também podiam pespontar aqui esta parte branco, mas iria-se notar todas as imperfeições. E se nós usarmos uma linha da cor, não se nota os pontos, nem parece que está costurada, está bem? Então, vamos agarrar e vamos passar aqui um ponto, um pesponto, rematando no início e rematando no fim. Então, já pespontamos aqui. Eu, de qualquer forma, já engomei a minha bolsa na parte de cima. E o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos costurar o nosso interior e fechar a abertura que deixamos. Vamos passar aqui um ponto para fechar esta abertura que deixamos para virar a nossa peça, ok? Então, vou só colocar aqui umas molas. Vocês também podem aproveitar e engomar esta parte e já fica tudo direitinho. E vou passar então um pontinho de forma a que feche esta abertura e a nossa bolsa de mão está quase pronta. Já temos então a nossa abertura fechada. Vou virar a minha peça do direito, vou ajeitar muito bem e temos a nossa bolsa de mão finalizada, em que ela fica desta forma. Podemos colocar aqui várias coisas, vou só colocar aqui algumas coisas para verem como é que ela fica formada. Molas vossas e ela fica desta forma. Pode-se pegar assim, podem usar também como um cesto e a nossa peça está finalizada. Vou só ajeitá-la bem, vou colocar e vou pô-la assim. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Se fizerem esta peça, não se esqueçam de nos referenciar nas redes sociais para que possamos ver e também divulgar os vossos trabalhos. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem informações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer num próximo vídeo. Até à próxima!